ministro Gilmar Mendes, tem origem na advocacia pública, mais um advogado público no Supremo Tribunal Federal, não origem propriamente dita, mas passagem. E dizer, ministro, para nós é um motivo de muita alegria, de muito orgulho recebê-lo aqui. Já virou lugar comum dizer e reconhecer tudo que Vossa Excelência tem feito pelo país e pela nossa democracia. Então, queria que Vossa Excelência recebesse. Eu já aprendi de longa data que decisão judicial a gente não agradece, mas reconhece os seus efeitos, e tê-lo aqui conosco nesse evento é motivo de muita honra e muito orgulho para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E eu passo a palavra a Vossa Excelência. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o doutor Dubê, Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, cumprimentar o doutor Schreiber, cumprimentar o doutor Léo, cumprimentar o doutor Aldi, cumprimentar a todos os senhores aqui presentes, dizer da alegria de poder hoje estar aqui no Rio de Janeiro, na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, para participar deste debate importante sobre a temática da responsabilidade civil do Estado no nosso contexto e com as eventuais interseções no direito comparado. Agradeço vivamente a organização do evento pelo convite, que me propicia a oportunidade de falar para a plateia tão distinta sobre tema que se faz muito presente e se fez muito presente ao longo de minha trajetória profissional e acadêmica. Esse tema da responsabilidade civil do Estado. O tema foi objeto de intervenções doutrinárias das mais destacadas no direito pátrio e comparado, foi objeto igualmente de alentados acórdãos de cortes constitucionais. Esse traço universalista é plenamente compreensível quando se recorda que a ideia de responsabilidade civil do Estado deve ser apreendida como uma das expressões do próprio Estado de Direito, que, de acordo com uma de suas definições, é aquele no qual não se identificam soberanos, sendo, portanto, todos responsáveis. Coerentemente, é decisivamente estranha ao direito público anterior a 1789 a pretensão de responsabilizar o Estado por seus atos. A Constituição brasileira, a imperial de 1824, insere-se nesse contexto pós-Revolução Francesa ao dispor que os empregados públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões praticados no exercício das suas funções e por não fazerem efetivamente responsáveis aos seus subalternos. Era o artigo 179, inciso 29, desta Constituição, que vem sendo, de alguma forma, lembrada e celebrada no contexto da celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Daqui a pouco, certamente, estaremos a celebrar os 200 anos dessa Constituição, que continua a ser, dentre as nossas Constituições, a mais longeva. Veja-se que o ilícito é atribuído, antes de mais nada, aos empregados públicos e não ao Estado. O que também tinha explicação no contexto histórico da época. Apesar dos manuais de direito administrativo cultivarem uma curiosa mitificação da Revolução Francesa, como se nada tivesse acontecido entre ela e o julgamento do caso Blanco, 1873, pelo Tribunal de Conflitos francês, é premente recobrar que, à época da nossa Constituição de 1824, não só da Revolução Francesa, emergiam ideias quanto ao relacionamento entre o poder público e o cidadão. Era coetâneo à nossa Constituição Imperial o Congresso de Viena, promovido pelas dinastias europeias que se sagraram vencedoras das guerras napoleônicas. Nesse
cânone, o artigo 13 do Bundesact, de 8 de junho de 1815, proscrevia um absolutismo monárquico puro e simples ao determinar que todos os estados da Confederação possuirão uma Constituição estamental. E o artigo 57 do ato final do Congresso de Viena, de 15 de maio de 1820, rezava que a totalidade do poder do Estado se reúne no chefe do Estado e o soberano, por meio de uma Constituição estamental, poderá condicionar o exercício de certos direitos à participação dos estamentos. Lavrado no contexto da Restauração, não assusta que a Constituição do Império de 1824 tenha submetido os empregados públicos ao regime do Estado de Direito, sem descuidar de ressalvar que o imperador não estava sujeito a responsabilidade alguma, como largamente se sabe. Os administrativistas viram no artigo 15 do nosso Código Civil de 1916 uma continuação desse modelo. A Constituição de 1934, por seu turno, ensaia, como se sabe, uma ruptura ao consagrar uma responsabilidade solidária entre o Estado e o agente público. Mas foi apenas com a Constituição de 46 que a responsabilidade do Estado assumiu caráter inequivocamente objetivo, é o teor do seu artigo 194. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros. Aqui, na vertente objetiva, o fundamental é verificar a presença do nexo de causalidade. Perquire-se, basicamente, a relação entre a conduta do agente administrativo e o dano causado ao cidadão. Não se discute culpa do Estado. A Constituição de 88, em seu artigo 37, parágrafo 6º, certamente muito discutido nesta assentada, insere-se nesta senda ao dispor que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A doutrina identifica, nesse texto, a consagração da chamada teoria do risco administrativo. Aqui faço até um parêntese para lembrar que a jurisprudência do Supremo já teve oportunidade de se deparar com uma curiosa razão recursal. Certamente esses temas já serão visitados, por exemplo, já foram visitados na palestra do Sanseverino e vão ser visitados na palestra também do nosso amigo Raul. Em caso relatado pelo ministro Moreira Alves, o recorrente, ente público que fora condenado a indenizar particular, pediu o provimento do recurso extraordinário em razão de o acórdão recorrido ter se referido à teoria do risco integral. Isso, na sua visão, teria ofendido o disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que, pela doutrina dominante, acolheu a teoria do risco administrativo, que, como tal, afasta a responsabilidade objetiva do Estado quando não há nexo de causalidade entre a ação ou a omissão deste e o dano, em virtude da culpa exclusiva da vítima ou da ocorrência de caso fortuito ou de força maior. O recurso não logrou êxito como esperado. O cerne do assunto está bem longe de se resumir à etiqueta da teoria do risco adotada pelo Constituinte, mas sim, repito, na averiguação do nexo de causalidade, que, de fato, no caso em referência, realmente estava sobejamente demonstrado. Isso está no RE
238453, relator ministro Moreira Alves, DJ de 19/12/2002. Nexo de causalidade que pode assumir uma veste de algo muito próximo a um nexo de evitação, para ficarmos num neologismo, quando entela a omissão específica do Estado. Nesse sentido, em caso de morte de detento por colegas de carceragem, valorizando a circunstância de o fato ter se dado em desfavor de pessoas sob a custódia do Estado, tive a oportunidade de assentar, no que foi acompanhado pelo plenário, que do dever constitucional de guarda, artigo 5º, inciso 49, ao qual o Estado se submetia, surge a obrigação de reparar o dano que prevalece, ainda que demonstrada a ausência de culpa dos agentes públicos. Isso está no RE 272839 da minha relatoria. Obviamente, o compromisso em estabelecer um Estado limitado pelo direito e de conferir a devida força normativa à Constituição, o que envolve conceder aos direitos fundamentais caráter decisivamente normativo, não licencia o Poder Judiciário e aos demais atores jurídicos pertinentes a simplesmente transformar a ideia de risco administrativo em um pretexto para se brincar de justiceiro social. Uma tão distinta audiência de procuradores de Estado como esta, bem tem ideia do que eu estou a referir. Quando lidei com essa temática à frente da AGU, eu sempre advertia nos embates retóricos que nós tínhamos que fazer que, claro, a União tinha que assumir as suas responsabilidades, mas que também não tentassem, porque era indevido em termos constitucionais, fazer a União um tipo de seguradora universal, não é? Certamente também há essas tentações em relação a estados e municípios. Então, esse era um cuidado que eu sempre recomendava, porque, e houve até casos, em alguns momentos que nós vivenciamos com planos econômicos e as mazelas que se passavam com o intervencionismo econômico que parte da União, nas medidas que eram tomadas, vinham depois as ações e, claro, de consequências pecuniárias extremamente vultosas. Certamente nós do STJ e do Supremo temos as lembranças de casos como o caso do sucro alcooleiro ou o caso das companhias aéreas e os debates em torno dessa temática. Aqui a gente vê, pessoal, os rostos muito jovens, e essa gente quase que não viveu a nossa realidade, por exemplo, a realidade inflacionária, não é? Recentemente eu vi creio que num desses canais da HBO um documentário interessante sobre o país das 12 moedas, seria o Brasil. E pegando só momentos mais próximos de nós, nós entramos já nessa transição, falávamos até há pouco, Sarney, Tancredo, Sarney, Collor, em seguida, nós tínhamos uma inflação contumaz, persistente. Tanto é que persegue certamente os procuradores de Estado e nos persegue também no Supremo Tribunal Federal. Até hoje aparece o chamado Plano Collor, depois Plano Collor 1, né, por conta do Plano Collor 2. E ali tem um número emblemático que os jovens não conseguem sequer saber se não aprofundarem, que é aquele número de
84,32%, era o plano Collor. Ninguém sabe o que ia, ou poucos poderiam saber de imediato, que isso era a inflação de um mês no Brasil. Portanto, isso tinha imensas consequências nas contas públicas e em todos os cálculos que se faziam. E, claro, fizeram-se todas as tentativas, já naquele período, antes de 88 e pós-88, para evitar a inflação, tabelamento de preços. Esse filme é muito interessante, porque ele mostra os fiscais do Sarney entrando no supermercado com tabelas e dizendo: esse é o preço do produto. Só que, no momento seguinte, a manteiga tem que ter esse preço, está aqui na tabela do governo. No momento seguinte, já não tinha mais manteiga nas gôndolas dos mercados. Eu vi até uma declaração do Abílio Diniz dizendo que ele tinha aprovado essas medidas todas no Conselho Monetário Nacional e, por isso, fora cumprimentado no avião, no voo de volta para São Paulo, como se fosse um herói. Logo em seguida, ele passou a ser xingado porque descobriram também, ou sabiam também, que ele era dono de supermercado, né? E que passou a faltar produtos, né, no supermercado. Depois vem aquela medida, já pós-Sarney, vem a medida... tem até uma coisa interessante, e que tem muito a ver também com a cultura do Rio de Janeiro. O presidente Sarney substitui o ministro Funaro pelo ministro Bresser, que também fica pouco tempo, faz um plano, mas acaba também não dando certo. E já no final do governo, o presidente Sarney decide substituí-lo por um chefe, o secretário executivo, Maílson da Nóbrega. Para aqueles que às vezes se desesperam com as coisas que ocorrem no Brasil, talvez esse episódio ajude um pouco a entender a nossa evolução. Ele chama o Maílson e diz: estou pensando em nomeá-lo ministro da Fazenda. Já estamos nessa reta final e temos que administrar um pouco isso, e você já conhece toda a realidade do Ministério da Fazenda, além de vir do Banco do Brasil e tudo mais. Mas vá a esse endereço e converse com essa pessoa. E, dependendo do resultado dessa sua conversa, você assume o cargo. O endereço era o endereço sede da Rede Globo em Brasília. E a pessoa com quem ele deveria falar era ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Marinho. Maílson foi submetido a uma sabatina, aparentemente passou no teste. Quando voltou para o Ministério, as secretárias já o felicitavam porque a Rede Globo já tinha anunciado que ele era o novo ministro da Fazenda. Sinais dos tempos. Bom, passa o governo Sarney, vem Collor, e Collor faz aquelas medidas. Aí muita gente deve se lembrar, porque pelo menos há muitos traumas familiares, né, e muitas discussões sobre aquela retenção dos ativos financeiros, tanto é que a Constituição respondeu depois, né, proibindo, inclusive, medidas provisórias em torno dessa temática. Não é? E era uma coisa muito curiosa, porque você via a ministra Zélia explicando o plano e a gente não entendendo. E aí se dizia: quem fez isso? Não, foi o presidente do Banco Central, que era turco, entendia muito de economia, mas tinha dificuldade de se expressar em português. Quer dizer, era uma grande confusão, né? Isso é para dar um certo consolo. A gente está vivendo um momento muito trágico, só mostrar que a nossa história, mesmo a mais recente, também tem as suas peripécias. E, claro, isso tudo acaba podendo ter reflexos no contexto da responsabilidade civil do Estado. Até hoje, nós temos muitas discussões em torno do plano Collor, não é? E isso ainda se arrasta.
Alguns dos nossos juristas e magistrados têm se servido de um conceito amplíssimo de responsabilidade objetiva, levando às raias do esoterismo a exegese para a definição do nexo causal. É importante, e certamente os procuradores percebem isso, esse tipo de caridade tem preço. Não se revela condizente com o Estado constitucional garantidor de direitos fundamentais impor à sociedade como um todo o ônus de arcar com vultosas indenizações decorrentes de danos causados pelo Estado, sem que isso seja objeto de uma investigação mais precisa e adequada às circunstâncias em que ocorreu o suposto fato danoso. A esse respeito, trago alguns exemplos, oriundos da minha época, como sabem, de advogado-geral da União, que podem indicar a dramaticidade do problema, que não se restringe a discussões meramente acadêmicas. Ao contrário, tratam do próprio núcleo do interesse público. Registro, em primeiro lugar, o recurso extraordinário 220.999. A hipótese, em resumo, era de uma empresa que pleiteava ressarcimento por cessação de lucros decorrentes da interrupção do escoamento de sua produção após a suspensão da prestação de serviço de transporte fluvial pela Sociedade de Economia Mista Federal, FRANAV. Para espanto de todos, a decisão de primeira instância, confirmada pelo Tribunal Regional da 5ª Região, entendia que a União tinha o dever de manter em funcionamento a sociedade, mesmo que não houvesse qualquer previsão legal a respeito, nem obrigação de continuidade dos serviços entre a FRANAV e a autora da ação. Pior, a decisão fundava-se num misto de responsabilização da União pela edição de atos legislativos referentes à possibilidade de cessão de bens da FRANAV para os estados e municípios no processo de desestatização e responsabilização pela desativação da empresa acusada como omissão da União. Em última análise, o que pleiteava a empresa era um tipo de direito ao lucro garantido a ser custeado pelo Estado. Graças à atuação diligente da advocacia pública, era a Procuradoria da União em Pernambuco, o STF teve o bom tino, o bom senso, e fez o bom senso voltar aos autos, corrigindo o grave e lamentável equívoco das instâncias inferiores, ao interpretar de forma precisa a questão do nexo causal exigido para a apuração da responsabilidade. Nessa linha, a linha da União como seguradora universal, a AGU gastou considerável energia com demandas judiciais oriundas, como sabem, dos empresários do setor sucro-alcooleiro, que buscavam ser ressarcidos pela União por supostos prejuízos ocorridos no período compreendido entre março de 85 e outubro de 89, decorrentes da política econômica adotada pelo governo federal para o setor. Naquele período, o extinto Instituto do Álcool e do Açúcar, IAA, era encarregado de definir os preços, tendo por subsídio o levantamento de custos médios efetuados pela FGV. O fundamento das decisões que apontavam a responsabilidade da União era, a meu ver, uma infundada ilicitude decorrente da violação da Lei 4.870, de 65, pois o IAA não reconhecia caráter vinculante aos levantamentos da FGV. E essa equivocada presunção de ilícito determinou a incidência de correção monetária e juros desde a data da suposta lesão a direito. Em verdade, eram essas decisões que, a meu ver, violavam a Lei 4.870 e outras, vários decretos-leis, que legitimavam a fixação dos preços pelas autoridades públicas ou determinavam congelamentos de preços. Veja que o período inflacionário foi extremamente rico na produção dessas responsabilizações. E claro que eram seletivas, porque certamente a inflação acabava por atingir a todos. Todavia, alguns segmentos conseguiam
a partir de uma concepção do nexo causal, fixar a responsabilidade do poder público. Para finalizar o cortejo de distorções, também falo do bloco das companhias aéreas. Beneficiárias de extensos estímulos e subvenções em determinado período, buscavam, desde meu tempo de advogado geral, ressarcimentos por parte da União em razão de supostas defasagens nas tarifas aéreas decorrentes de planos econômicos. Esse nó apenas foi desatado em 2014, RE 571-969. E, a meu ver, e com todas as vênias, desatado de modo equivocado. O Supremo acabou por decidir, como já tinha feito em casos anteriores, que a União teria que indenizar a extinta Varig por conta do congelamento de tarifas aéreas durante os planos econômicos de 85 e 92. Foi reconhecido um nexo causal entre o prejuízo sofrido pela Varig e a política de tabelamento de preços. Já havia precedentes também, acho que em relação a Transbrasil e a VASP. Ao tempo, nem se sabia ao certo o tamanho do problema, porquanto os ex-funcionários da empresa estimavam a indenização em 6 bilhões, ao passo que a AGU compreendia a dívida em 3 bilhões. Naquela assentada, indaguei se o boteco da esquina também faria jus a reivindicações do gênero. E o ministro Joaquim Barbosa, por sua vez, muito bem asseverou. A Varig foi vítima de seu modelo de negócios, da gestão que lhe foi imprimida e de circunstâncias de mercado. São questões graves que se colocam. Felizmente, nós nos livramos, esperemos que de forma definitiva, do fenômeno da infração crônica. Ela nos revisitou nesses últimos tempos, mas parece que está sob controle, porque isto acabava trazendo uma pena subsidiária, inclusive, para as finanças públicas e aumentando, muitas vezes, os privilégios de setores já por si privilegiados. Como eu disse, o comerciante comum, o dono do armazém, este não tinha como reivindicar ou não tinha como articular a ideia de um nexo de causalidade que levasse à responsabilização do Estado por conta da inflação. Mas esses grandes grupos, eventualmente autorizatários ou permissionários de serviços públicos ou que tivesse alguma conexão com o serviço público, acabavam por ter esse privilégio. Por mais que se faça um pretenso juízo de equidade, constitui-se em abuso querer transformar o poder público em salvador de empresas com gestões comprometidas e concebidas dentro do peculiar conceito de um dado capitalismo, no qual os lucros são apropriados e os prejuízos podem ou devem ser socializados. A consideração central a se fazer é a seguinte: se determinados planos econômicos ou se determinadas políticas públicas afetaram toda a sociedade, por que razão pretenderiam alguns privilegiados encontrar numa atuação global do poder público um nexo de causalidade com o eventual prejuízo? Essa obscura lógica só pode encontrar respaldo numa visão distorcida do Estado, protetora de privilégios e de corporativismo. É necessário, portanto, identificar-se no Estado Democrático de Direito a formação do interesse público calcado em interesses universalizáveis e publicamente justificáveis. As razões e os interesses forjados em um discurso e uma prática corporativa, em sentido contrário, são unilaterais, sectários e frequentemente obscurantistas. Isso nada mais é
do que a usurpação de instrumentos normativos destinados à proteção da cidadania para proteger eventuais privilégios. E os casos aqui mencionados representam apenas parcela das conspirações sectárias que se fazem, às vezes, para cooptar o interesse público para a defesa de interesses obscuros ou injustificáveis. A tarefa de todos nesse contexto, a meu ver, é desenvolver uma percepção crítica para permitir, forte numa dogmática do direito administrativo e do direito constitucional, a identificação e a denúncia eventual das tentativas ilegítimas de apropriações indevidas de recursos que são recursos da própria sociedade brasileira. Ao fim e ao cabo, todos nós sabemos, esses recursos que são vertidos para pagar os casos de responsabilidade civil do Estado são recursos que terão que ser tirados de outras atividades, não é? Que serão, portanto, subtraídos das atividades normais do interesse da própria sociedade. Eu me lembro, caros procuradores, que quando cheguei à AGU, em janeiro de 2000, havia um clima, o Brasil vivia um clima. Cada momento o Brasil vive um clima, né? Era um momento muito civilizado, um presidente muito educado, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que conversava conosco e conversava com a sociedade, mas era um momento muito tenso. Segundo o governo, uma série de coisas. E o que pontificava na sociedade naquele momento, a imprensa dava muito eco, eram as ações do Ministério Público. O Ministério Público era visto como o salvador, e eu cheguei lá compondo aquele quadro de procuradores. O meu antecessor, o ministro Quintão, tinha feito um concurso e tinha composto uma parte das vagas. Eu, então, fiz um segundo concurso e estava agora com um grupo mais fornido de procuradores. Mas eles estavam muito animados com a tarefa de contestar as políticas públicas que nós, o governo, desenhávamos, não é? E eu dizia, olha, parece que não é essa a missão institucional de vocês. Acho que aqui... mas veja que a imprensa só valoriza quem contesta as ações do governo. Eu falei, pois é preciso explicar isso para a imprensa. Quando vocês evitam, por exemplo, que uma indenização seja paga de maneira superlativa, e havia casos escandalosos, por exemplo, envolvendo as indenizações do INCRA, da desapropriação para a reforma agrária, você está cumprindo uma iminente função pública e social. E, claro, se você, por exemplo, professa um ideário socialista, haveria certamente pessoas com as mais diversas ideologias, você está cumprindo uma boa função, porque o governo conseguirá, com esses recursos, fazer mais reforma agrária, mais desapropriação e coisas do tipo. Mas os nossos procuradores tinham um certo sentimento de desapreço que vinha da sociedade. Era como se dissesse, olha, eles só reconhecem aqueles que apontam os defeitos nas ações governamentais e nas políticas públicas e não reconhecem o nosso trabalho, ou o trabalho governamental. Logo, o trabalho governamental está errado. Eu disse, talvez vocês devessem colocar à prova e tentar provar que o trabalho governamental está certo, não é? E que essa política pública está correta. E eu me lembro até que, quando cheguei agora falando para procuradores e pela vida prática, quando cheguei na AGU e fiz os primeiros levantamentos,
deparei com a seguinte situação. Nós tínhamos, o meu antecessor já tinha pacificado uma série de temas de maneira favorável à União, mas nós ganhávamos, portanto, no âmbito da justiça normal, na Justiça Federal, em favor da administração direta, e perdíamos nas autarquias e fundações. E a gente tinha, para que os procuradores saibam a tarefa da AGU, nós tínhamos naquela época, não sei qual é o número hoje, mas não deve ser muito reduzido, 180 autarquias e fundações. E cada autarquia ou fundação era um departamento à parte. E tocava a vida autonomamente. Eu passei a olhar aquilo e disse, poxa, é um problema de organização e método, nós precisamos olhar. Aconteceu um episódio lá em Eldorado do Oeste, lá em Rondônia. Um procurador saiu lá de Eldorado, o chevette velho quebrou e ele faltou à audiência. Então, nós perdemos a causa. E assim por diante. Aí, passei a... Eu que, ao longo dessa minha vida já longa, poucas vezes fiquei sem dormir, mas comecei a ficar sem dormir, assim, demorar para dormir. Normalmente, eu acordava mais cedo, quando tinha algum problema, mas... e tive sempre o hábito de dormir um pouco cedo e acordar cedo, mas passei a ficar sem dormir. E aí, uma noite, eu me coloquei no computador e escrevi uma medida provisória. Na época, a gente fazia muitas medidas provisórias. Propondo que várias autarquias e fundações tivessem as suas procuradorias passassem a atuar via AGU, diretamente. Antes eu tinha conversado com o meu procurador-geral da União, doutor Barleta, e perguntei, doutor Barleta, temos condições de assumir isso? Ele disse, diante do quadro que nós estamos vivendo, talvez a gente não consiga fazer pior do que eles estão fazendo. Então, eu disse, então vamos fazer. Tinha o apoio do ministro da Educação, ministro Paulo Renato, que foi um excelente ministro da Educação, e que estava impressionado com o dinheiro que era consumido com precatórios no âmbito do MEC, e que reclamava de um tipo de ação. Então, nós colocamos praticamente todas as autarquias e fundações submetidas aos MECs, ao MEC, as escolas técnicas e tal, sob a guarida da AGU, e transferimos os procuradores para esse trabalho. Isso aqui é um embrião daquilo que hoje os senhores conhecem como a Procuradoria Federal. Trouxe para a AGU. E casos que nós detectamos, por exemplo, de reitores que se comprometeram com os professores a não recorrer de planos econômicos que tinham decisões favoráveis. Portanto, um quadro extremamente complexo, e isto depende da atuação adequada, organizada, metódica da advocacia pública. Então, é bastante relevante que a gente, diante de quadros desafiadores, a gente faça diagnósticos e, eventualmente, tenha a ousadia de fazer mudanças, às vezes, radicais, como essas que nós fizemos. Eu me lembro que, estou encerrando, eu me lembro que, quando criamos o cargo de procurador federal, houve uma tal celeuma. Procuradores da Fazenda disseram, por que criar esse cargo? E contrataram ninguém mais, ninguém menos do que o meu amigo, hoje excelente amigo, hoje até estive com ele, Sérgio Bermudes, para propor uma ação popular, dizendo que aquilo era um trem da alegria. E a gente só estava mudando de nome. Onde se lia procurador da autarquia tal, colocava-se procurador federal na autarquia tal. A intenção era podermos depois, eventualmente, fazermos a realocação, porque em algumas universidades havia tantos procuradores que não havia cadeira para eles.
Então, era uma mudança significativa a que a gente estava fazendo. E aí, um dia, eu disse, ficava explicando aquilo, não tem trem da alegria, eu só mudei o nome da placa na frente da mesa desse procurador. Ah, mas no passado ele entrou sem concurso público. Eu disse, mas eu não fui investigar isso, nunca ninguém me questionou isso. Tinha gente transferida de empresas e coisa do tipo, isso em Priscas Eras. Aí, um dia eu fui ao Itamaraty, tinha lá um daqueles almoços, e saindo, os jornalistas vieram todos. Todo o assunto era o trem da alegria da AGU. Eu expliquei pacientemente a temática. No final, um repórter perguntou, mas e aí, qual é a solução? Eu falei, esse problema é muito fácil de resolver. E ele ficou esperando, então, uma resposta. Eu disse, a morte vai resolver esse problema. Em suma, não é? O caso já estava resolvido, não havia problema. Eu não tinha feito nada mais do que mudar o nome, não é, para, obviamente, criar o embrião de um órgão central. Não obstante, isto virou uma imensa crise política. Mas, já que eu fiz o spoiler do filme, eu vou concluir, né, em relação àquela questão para que a gente não termine tão desanimado. Então, eu parei na Zélia, né, e no Ibrahim Eres, mas é curioso, vem Fernando Henrique, que vai ser ministro das Relações Exteriores. Fernando Henrique aparece no filme dizendo que ele tinha ido a Nova York para explicar que a política econômica, como ministro das Relações Exteriores, do Itamar, estava indo no rumo certo e que haveria controle da inflação e que não haveria exorbitâncias nas finanças públicas brasileiras. E disse, então, que à noite toca ali o telefone e era o Itamar, dizendo, nós fizemos uma avaliação aqui e entendemos que você deve ser o ministro da Fazenda. E ele disse, mas eu acabei de dizer que a política econômica aqui estava indo muito bem a nós, e agora você anuncia. E ele disse assim, pense um pouco, disse que foi dormir. Madrugada, a mulher dele, Dona Ruth, liga e diz, os jornais já estão dizendo que você é o novo ministro da Fazenda. E isto permitiu, como sabem, que, com uma visão racional, se fizesse um plano, né, gradual, com a chamada URV e tudo mais, e que nós conseguíssemos, de fato, voltar a patamares civilizados de inflação. Então, quando alguém, de vez em quando, em casa, a gente escuta de filhos ou da mulher, ou de amigos, não é? O Brasil não tem jeito, né? Não há salvação. Eu acho que essa mostra desse documentário recente, das 12 moedas, mostra que tem jeito, sim, e que a gente é inventivo. Eu já brinquei lá no plenário Supremo que, às vezes, parece até que o país cresce à noite, não é? Mas, de fato, nós temos, sim, capacidade, inventividade, somos capazes de superar desafios e espero que nós continuemos a superar a partir, claro, da correta diagnose, do correto diagnóstico, da boa performance nas nossas funções, né, na não permissão de abusos como aqueles que foram demonstrados e dizer da satisfação de ter recebido esse convite e dizer que eu me sinto muito bem numa casa da advocacia pública, porque talvez eu me divirto muito, como sabem, no exercício das minhas funções. Mas eu me diverti muito na AGU. Obrigado.